Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia juntamente comigo em João, Evangelho de João, capítulo de número 15. Amém. João 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 juntos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, ele corta também, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Feche os teus olhos, Senhor Deus querido, Pai eterno. Obrigado, Pai, por mais este momento que estamos na Tua presença. Já louvamos que o Senhor é grande, que nós precisamos somente de Ti, Senhor, e que Tu és aquele que faz tudo por nós e também faz através de nós. Nós nos entregamos em Tuas mãos para ouvir a Tua palavra, Pai. Espírito Santo, fala conosco. Em especial, Senhor, eu te peço que Tu venhas agir em minha vida, para que eu possa transmitir tudo aquilo que o Senhor falasse ao meu coração, em nome de Jesus. Pode se assentar. Essa é uma passagem que fala sobre ser frutífero e a importância que tem para Deus que nós possamos produzir frutos. Eu já tenho meditado nessa palavra, já tenho uns 2 anos atrás eu ministrei sobre ela aqui, mas nos últimos dias o Senhor tem falado comigo constantemente sobre isso. E esse contexto dessa passagem é o contexto em que era a última noite em que Jesus estaria com os seus discípulos. Nessa ocasião, ele pronuncia uma parábola. A parábola da videira. Eu creio que nesse momento ele estava com o coração tão comovido, sabendo que por mais algumas horas de vida, ele teria que enfrentar a dor da cruz. E ele está ali com os seus discípulos, e quando alguém sabe que vai morrer, ele sabe que vai ter que pronunciar as suas últimas palavras, essa pessoa não vai falar qualquer coisa. Ela diz o que realmente para ela é importante. E me chama a atenção que ele está próximo, ele sabia que ia morrer, e diz algo para os seus discípulos. Essas palavras que nós lemos fazem parte das últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. A parábola da videira. Essa parábola pode ser estranha para muitos de nós aqui, principalmente para os mais novos, que entender o que é uma árvore, um fruto, de onde vem um fruto. Às vezes, ele pode imaginar que o fruto dá lá na banca da feira ou na banca do supermercado. Mas para nós que, principalmente eu, não sei muitos dos irmãos,
convivem no campo, conhecem o que é o campo, conhecem o que é um plantio, conhecem o que é cuidar de uma árvore, de um plantio. Faz muito sentido. E naquele momento fazia muito sentido para aqueles que estavam ouvindo também. Nessa parábola, Jesus usa a imagem de uma videira para nos mostrar um princípio extremamente importante. O princípio de ser frutífero. Ela fala da videira e nos diz que o Cristo, Ele é a videira verdadeira, o tronco central do qual se brotam os ramos, que conecta os ramos. Não sei se alguém aqui já viu uma videira, se nunca viu, põe no Google, quando chegar em casa você vai ver. Parece uma espécie de uma trepadeira com um tronco central, com vários ramos que saem desse tronco central. E Jesus diz, eu sou a videira, e vós, discípulos, são os meus ramos. Os ramos são pequenas hastes, das quais o fruto brota. O fruto brota do ramo. Nesse caso, o fruto é a uva. Jesus diz, eu sou a videira, o tronco central que une todos os ramos. E vós sois os ramos, que têm a responsabilidade de dar fruto. Ele nos une e nós temos que dar fruto. Mas Jesus também adiciona um terceiro elemento. O tronco central, os ramos, mas ele também diz que o meu Pai é o agricultor. É muito interessante porque Jesus nos mostra que este agricultor divino, ele está obcecado por algo. Ele quer muito que a videira produza fruto e que o ramo seja o máximo frutífero possível. E não apenas esse agricultor divino está obcecado na frutificação dos ramos, mas nessa passagem também nós vemos Jesus dizendo, nisto se prova que sois verdadeiramente meus discípulos, em que deis muito fruto. O agricultor divino buscando fruto. E o Cristo dizendo, você se prova ser meu discípulo quando me dar muito fruto. Portanto, o tema do fruto é um assunto extremamente importante na vida do cristão. Não pode ficar de lado. Para o agricultor divino, a obsessão é que nós dessemos frutos, que os ramos produzam fruto. E a prova de que somos discípulos de Cristo é que nós somos frutíferos. Se o fruto é assim tão importante, o que exatamente é esse fruto? O que é esse fruto que os ramos precisam produzir? O que é o fruto de um ramo de uma videira? Em essência, o fruto de uma videira é a vida da videira. O fruto é a videira sendo manifesta nos ramos. O fruto da videira é a vida da videira sendo manifesta nos ramos. Na vida, através dos ramos. Em outras palavras, o fruto é a manifestação da genética da videira. Nós aprendemos em biologia que as árvores crescem, florescem, dão flores e dão frutos. E dentro do fruto tem uma semente, e essa semente carrega a genética da árvore. A essência daquela árvore. Quando uma árvore produz muito, se vende a semente a preços exorbitantes. O fruto carrega a semente da videira, a genética da videira. O fruto
é o portador de um potencial para multiplicar essa videira. Em outras palavras, o fruto é a mesma essência da árvore. Não tem como ser diferente. Por isso, repetidas vezes nós vemos na palavra de Deus, a Bíblia diz que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Porque o fruto é a essência daquela árvore. Se a videira é Jesus e nós somos os ramos, o fruto é a manifestação de Jesus em nós. O fruto é o manifestar de Cristo em nossas vidas. Não é diferente. O fruto é a genética de Cristo sendo manifesta em nós, dentro de nós. Por isso, quando Paulo, em Gálatas, fala do fruto do Espírito, ele faz uma lista e diz: o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, benignidade, fidelidade, humildade, domínio próprio. O fruto em nós. Todas essas são virtudes de Cristo, do coração de Cristo, que precisam ser manifestas nos ramos. E o fruto, manifestando nessas virtudes, virtudes de caráter de Cristo, transformam. Faz com que a fruta seja saborosa. O agricultor divino está obcecado que nós frutifiquemos, que suas virtudes se manifestem em nós. Que a essência de Cristo esteja em nós. O agricultor divino quer isto, pois está lá escrito, nós lemos: nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto. O agricultor divino quer ser glorificado por nossas vidas, pela forma que somos, que agimos. De maneira poética, eu creio que o agricultor divino está obcecado com esse fruto, porque ele tem fome e quer comer Cristo em nós. Em Mateus 21, tem uma passagem que chama muita atenção. Encontramos um relato de um momento em que nós vemos Jesus com fome, e ele procura algo para comer. Ele vai até uma figueira, que ele vê ao longe, com a esperança de encontrar fruto, encontrar figo. Ele começa a procurar entre os galhos daquela figueira, procura de um lado, procura de outro, e não achou nada além de folhas. E a Bíblia relata algo que nós não estamos acostumados a ver Cristo fazer. Isso me chama a atenção. Jesus abençoava, Jesus libertava, Jesus curava. Mas quando ele encontrou aquela figueira sem fruto, ele amaldiçoou a figueira. Amaldiçoou, e algumas horas depois, ela se secou por completo. Ora, se nós encontramos um relato, um testemunho de que Jesus amaldiçoa, isso não pode passar desapercebido. Isso é um assunto importante dentro da palavra, dentro do Evangelho. Por que Jesus amaldiçoou? Nós não vemos Jesus amaldiçoando em nenhum outro lugar, não era comum isso acontecer. E ele faz naquela ocasião, e a pergunta é: por quê? O que incomodou tanto o Cristo para amaldiçoar aquela figueira?
Que significado isso tem? Por trás disso há uma única verdade. Esta figueira aparentava ser o que não era. Tinha muitas folhas, mas não tinha fruto algum. Tinha aparência, mas não tinha virtude. Aparentava ser algo que realmente não era. E por que existe algo que incomoda Jesus? Sabe que parece que o que incomoda mais a Cristo e que ele amaldiçoa é aparentar algo que eu não sou. Parecer ser o que realmente não sou. Ter aparência sem virtude. Aparentar que somos cristãos, vestir terno, gravata, Bíblia, vestir o vestido comprido, colocar a Bíblia embaixo do sovaco, caminhar como se fosse, mas não sou. Não manifestar as virtudes de Cristo. Aparento ser, mas não tenho as virtudes. Ao invés de ter essas virtudes, estou cheio de contenda, inveja, orgulho, traição, luxúria. Aparentar que sou cristão, mas não ter virtudes do caráter de Cristo. Muitas folhas, muita aparência, muita exposição, muito aparentar ser, mas não revelar a essência de Cristo em nós. E nós estamos tomados por uma geração que precisa aparentar. O meio em que as pessoas estão vivendo hoje não é este meio em que nós nos vemos, nos tocamos, nos enxergamos, nos relacionamos. Nós nos relacionamos hoje através de redes sociais, mídia, que mostra tudo que eu não sou. Talvez tudo que eu queria ser, mas não sei como fazer para ser. Talvez como alguém que eu queria ser parecido e tento imitar e mostrar para dizer que eu sou. Aparentar, mas não ser. Na parábola que nós acabamos de ler, diz que o ramo infrutífero, ou seja, aquele que parece ser, mas não é, se está unido na videira, se ele está ocupando um lugar no tronco central, se esse ramo está lá, aparentando que faz o que deveria fazer, mas não o faz, não dá fruto, o agricultor divino vem com a sua tesoura. Lembra? Conhece aquela tesoura de podar? Grandona? Vem com a tesoura, passa a tesoura, corta o ramo e joga no fogo. Queima. Significa que se um cristão parece ser, mas não é, ocupa lugar no tronco, na videira, e se está ocupando lugar no tronco e não produz fruto, se o ramo está lá, aparentando que faz, mas não faz, o agricultor corta e descarta. Duro dizer, mas condena ao inferno. Mas essa parábola também diz que o ramo que é frutífero, o ramo que está lá no tronco, está lá produzindo fruto, está transmitindo a vida da videira, produz fruto saboroso. O agricultor divino vem com a mesma tesoura, corta, poda.
A mesma tesoura do agricultor divino, que usa para cortar e descartar, ele também usa para cortar, podar. É a mesma tesoura, mas a intenção é diferente. No primeiro caso, corta e descarta. No segundo caso, corta para liberar o potencial que o fruto tem. Liberar o que está retido, promover, extrair o melhor fruto. Mas é a mesma tesoura. E dói. A dor é a mesma. Cortar para descartar e cortar para produzir, para liberar, dói. A lâmina é a mesma. Um assassino usa uma lâmina e o cirurgião também. O assassino usa a lâmina para quê? Para matar. O cirurgião usa uma lâmina para remover do corpo aquilo que pode estar te matando. A intenção é diferente, mas a lâmina é a mesma. Tem que fazer um corte igual. Vai sangrar igual. E é isso que nós não entendemos. Associamos que se somos discípulos, se somos cristãos, seremos sempre bem-aventurados, mas ser bem-aventurado também é ser cortado. Pensamos que nada de ruim vai nos acontecer, nada vai nos ferir, não vamos sofrer com nada nessa vida. Mas nessa parábola nós vemos que mesmo aqueles que são discípulos são cortados. A poda extrai todo o potencial que está retido e libera uma nova etapa de frutificação. A poda é a madeira pela qual um agricultor transforma uma árvore selvagem em uma árvore frutífera. Lá no interior, se você jogar uma semente, lá no sítio onde meu pai mora, na beira do rio, tem um monte de pé de goiaba, mas um monte. O cavalo come a goiaba, depois vai na beira do rio, defeca e a semente produz uma árvore selvagem. Você vai procurar goiaba lá, dificilmente você acha. Porque ela nasceu selvagem. Precisa de poda quando está nascendo, cuidar. Tirar os ramos que estão sugando a seiva, deixar o ramo principal crescer, para depois ele ir frutificando. Uma vez eu fui visitar uma plantação de café, cheguei lá, os pés de café, tudo toquinho no chão. Meu Deus, não tem mais café. Vai acabar o café. E o proprietário disse, não, é assim que funciona. Se eu quero uma safra de café bom, mais adiante, eu tenho que cortar. A única maneira de extrair o máximo potencial de uma árvore é se esta árvore tem um agricultor. Se ela não tiver, ela cresce selvagem. Deixa o seu eu aflorar. O agricultor poda e extrai todo o potencial que está retido. Parece horrível. Quando você olha alguém podando, imagine a cena. Tinha um livro de história, quando eu era pequeno, limoeiro lá, do limoeiro, tinha um pé de limão dentro da casa do menininho, nem lembro como era a história. Mas você imagina, ele gostava tanto daquele pé de limão. É laranja-lima, né? Meu pé de laranja-lima. Você imagina o pai dele indo lá para podar tudo aquilo lá e ele olhando aquelas folhas voando para tudo que é lado. Só os toquinhos. Meu Deus! Matou. Fica só o bagaço, só o caquinho, só o toquinho. Só, mas que feio que tá. Ah, mas vai ficar bonito. Vai ficar bonito.
Na verdade, o agricultor está promovendo um novo nível de qualidade de fruto na nossa vida. Nós somos esta árvore do jardim. E todo discípulo que está produzindo fruto será podado por Deus para que dê mais fruto, muito fruto. O agricultor divino está com a tesoura na mão. E ele começa a cortar um montão de coisa. Coisas que para nós amamos. Coisas que, segundo a perspectiva do agricultor divino, estão absorvendo o nosso potencial para frutificar nas mãos dele. Ele corta. Durante a poda pode parecer que nós estamos morrendo, sofrendo, perdendo. Mas nós estamos sendo liberados para fincar raízes mais profundas na nossa fé. A poda é apenas uma etapa, mas ela precisa acontecer. Ela é necessária. Se ela não acontecer, viramos árvore selvagem. Essas raízes profundas que nós passamos a lançar vão servir para que nós possamos absorver mais nutrientes do tronco, para que depois nós possamos ter uma explosão de frutos lindos, que chamem a atenção por onde quer que nós estejamos. Sabe aquele fruto que, quando você vai na feira, você procura, você volta e fala, puxa, hoje não tinha nada de bom naquela feira. E às vezes você compra. Ontem estava conversando com meu sogro falou, vamos parar para comprar uma mexerica ali na beira da estrada. Eu falei, melhor não parar aí não, meu pai uma vez comprou, estava tão bonita, mas estava seca por dentro. Não tinha sabor nenhum. Depois nós paramos em outro lugar. E sabe que as pessoas virão em nós esses frutos, vão dizer assim, olha, eu vou saborear desse fruto. Eu quero esse Cristo que está nele. Eu quero esse sabor. Eu quero provar. Mas sabe que algumas pessoas nos observam. Elas olham o nosso dia a dia, nos acompanham. Quando somos verdadeiros, não somos, como que chama? Instagramáveis, fake, né? Quando eles nos acompanham, veem que nós estamos lá, passando por este momento, elas olham e falam assim, lá, está sendo castigado. Está sofrendo porque fez algo que não devia. Está sofrendo porque, que pecado será que ele cometeu para estar nisso? Deus não o está castigando. Se você está passando por uma dificuldade, Deus não está te castigando. Deus está te promovendo. O que acontece é que nós não entendemos, porque nós não temos o olhar de Cristo, nós não temos o olhar do agricultor. Este é o problema. Nós queremos enxergar o que estamos passando com os nossos olhos. Não dá certo. Você é a árvore favorita do agricultor. Você é a árvore que ele mais ama. E a poda do agricultor divino é uma demonstração da confiança que ele tem em você, em mim, em nós. É uma demonstração do quanto ele nos ama. A poda é um corte e os cortes doem. Os cortes implicam em perder. Ninguém quer perder nada.
Deus corta um relacionamento. Deus corta um trabalho. Deus corta uma posse. Deus corta um sonho. Deus corta um projeto. Deus corta algo em nossa saúde. Deus corta, e quando Ele corta, dói. Não tem como não doer. E às vezes dói demais. Dói, sabe por quê? Porque a gente pensa que essas coisas que Ele cortam faziam parte de nós. E realmente fazia. Nós cultivamos. Eram coisas que faziam parte da minha identidade. Eu era o diretor daquela empresa. Cortou. Já não sou mais. Eu namorava. E namorei. A garota mais linda do universo. Não cortou. Mas ele corta de quem ele quiser. O meu não. Ele corta. Corta aquilo que a gente acha que nós somos. Eu sou. Mas a essência é Ele ser em nós. Você não é, nós não somos apenas folhas bonitas. Nós somos fruto de Cristo. Nós somos fruto de Cristo. E fruto de Cristo tem sabor. Sabor de Cristo. E por que nós podemos confiar nestas tesouras de Cristo? Do agricultor divino. Por que eu posso confiar nela? Porque Jesus nos revela que o agricultor divino é o Pai. Nosso agricultor divino não é alguém emocionalmente desvinculado de nós. Não, Ele é o nosso Pai. Hebreus 12, versículo 6, vou ler rapidamente com os irmãos. Versículo 6 de Hebreus 12 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Olha o 7. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, de dor. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A disciplina do Pai, embora nos cause dor, é momentânea e produz gozo, fruto em nossas vidas. Você prefere um pai que está lá constantemente contigo, te corrigindo, fazendo doer de vez em quando, ou um pai que aparece, sei lá, a cada 15, 20 dias, uma vez por mês, te dá o que você pede e some. Te deixa na saudade e dali 3, 4, 5 meses volta de novo e quer te comprar, te dando alguma coisa para você ficar feliz. Eu prefiro o pai que me disciplina, que está comigo ao meu lado, que sabe o que eu estou passando e que me ajuda. E quão violenta pode ser essa poda? Quanto mais potencial o agricultor vê em nós, mais violenta é a poda. O nível da poda está diretamente relacionado ao potencial que o agricultor divino vê em cada um de nós. Pode ser poucos ramos que eu preciso podar, ou pode ser muito mais.
as prisões. Lembram de José? Preso? Os desertos. Lembram-se de Moisés? Caminhando no deserto, guiando um povo rebelde. As cavernas. Lembram de Davi fugindo de caverna em caverna? As doenças sem sentidos. Lembram de Jó, que não via sentido nenhum em uma sarna que tinha no seu corpo? As prisões, os desertos, as cavernas, as doenças sem sentidos podem ser um mecanismo que Deus tem usado para nos podar. A poda é momentânea, mas o fruto é permanente, eterno. Eu entendi o significado de quebrantamento lá em João 12, quando eu li um versículo que Jesus foi relatado lá. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Jesus estava ilustrando que o ser frutífero está relacionado ao quebrantamento de uma semente. A semente se quebrar, se romper, senão ela não produz. Uma semente contém o potencial para ser uma grande colheita. Mas para isso, para tudo aquilo que está retido dentro dela sair, o agricultor enterra a semente. Faz quase que um funeral. Cava uma cova, joga a semente, põe terra em cima. Aí vem a pressão da terra, a pressão da água, a pressão do sol, pressão, mais pressão, mais pressão. E a casca da semente se rompe. E a essência da semente começa a brotar. Tanta pressão para que a vida floresça. Mas por quê? Porque essa é a única maneira da vida de Cristo brotar em nós. A vida precisa de uma fenda, de um quebrantamento, para que ela possa brotar. Deus tem que quebrantar o meu eu, a minha vontade, o meu desejo, o meu ser, para que o Espírito de Cristo que está em nós floresça. João 14 diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, mas o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Quando recebemos a Cristo, recebemos o Espírito. Mas o nosso eu precisa quebrar, para que o fruto desse Espírito venha em nós. Ser frutífero é estar quebrantado. Não tem como produzir fruto por nós mesmos. Nós precisamos permanecer. João 15, 11 vezes. Permanece, aparece nessa palavra. O mandamento não é gerar fruto. O mandamento não é, vai lá e frutifica. Não, o mandamento é, permaneça em mim. Se vós permanecerdes em mim, e se a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiseres, que vos será feito. Nós não temos poder para dar fruto. Porque fruto não vem da vontade humana. A única maneira de o fruto florescer, sair de nós, é permanecendo na videira, que é Cristo. Damos fruto, porque a videira, Cristo, é quem vai produzir esse fruto em nós. E isso dói. Dói bastante, Thales. Porque quando nós vemos o agricultor vindo com a tesoura, o que a gente quer? Eu quero é fugir. Eu? Não. Nós estamos vivendo uma geração que foge de tudo que pode doer.
casamento ficou difícil. Pois não? Um divórcio e um novo casamento. Existe um mecanismo. Para que doer tanto? Não, eu resolvo. Fácil. É o que eles pensam. No trabalho estão exigindo muito de mim. Que é isso? Fácil, peço demissão, vou para outro. Pega um montão de currículo aí com gente que passou 2 meses, 3 meses, 4 meses em empresa. Na igreja, alguém esqueceu de me dar paz. Alguém me ofendeu. Fácil. Vou para outra, os irmãos da outra é mais amoroso. Os daqui, olha a cara do Marcelo. Assusta. Tenho medo dele. Geração que foge da dor. Fugimos de tudo aquilo que causa dor, e ao fugir, podemos estar fugindo do que vai liberar o nosso potencial. Para que nós possamos passar por essa poda, nós precisamos permanecer, precisamos aguentar, firme. Vai doer, mas eu estou aqui, porque Cristo está nascendo em mim. Desta dor sairá o melhor fruto, e Deus será glorificado. Então, o agricultor divino, ele é honrado, ele vai ser honrado através deste fruto em nós. E ele vai dizer para nós assim: olha, essa árvore, imagine a conversa entre Deus e Satanás lá com Jó. Olha, que árvore que você tem no jardim. Ele voltando com Deus. Olha que fruto delicioso que ela é. Vem o inverso. Né? Imagine uma cena. Deus, olha, o Elton, que fruto, que delícia. Olha, o Renan. Olha que fruto. Olha o Aloísio. Olha, que fruto delicioso. Mas não sabe o que tem por trás. O quanto sofreu para essa seiva brotar. E aí ele vai dizer: essa é minha árvore favorita. A árvore que eu mais amo. É a árvore que dá o fruto mais saboroso. E aí, desse fruto, nós vamos alimentar a muitos. Quantos querem ser fruto saboroso? Se você não está passando pela poda, vai passar. Vai passar. Mas é passageira. Acaba. Aguenta firme. Sabe por que a igreja existe? Para que você não passe sozinho. Porque o irmão que está do seu lado também está passando pela mesma poda. A igreja de Cristo são ramos no tronco de Cristo, almejando os frutos do Espírito, todos juntos. O papel do tronco é unir os ramos, para que esses ramos aproveitem da mesma virtude que sai dele e produzam os frutos do Espírito. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor querido Pai eterno, mais uma vez entramos na Tua presença nesta noite. Gratos, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Pai de amor, um agricultor divino, que tem manifestado a Sua tesoura em nossas vidas. Obrigado, Pai, por falar ao nosso coração, de que em todo momento o Senhor está ao nosso lado.
Pai, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Se existir algum ramo, Pai, que está em nós, sugando a seiva, mas não dando fruto, poda, Senhor. Poda esse galho, Pai. Tira de nós. Não permita, Senhor, que eu perca os frutos do Teu Espírito por conta de um único ramo que não está aproveitando da seiva. Pai, toma todas as áreas da nossa vida em Tuas mãos. O meu trabalho, o meu relacionamento, o meu estudo, a minha casa, a minha família, os meus vizinhos. Pai, que por onde quer que eu passe, Senhor, que possam ver que eu estou feio depois da poda, mas que possam correr para saborear o fruto do Teu Espírito em minha vida. Pai, nós entendemos que o nosso papel é exclusivamente levar a Cristo em nós. E o Teu papel é que esses frutos sejam saboreados para que vidas e mais vidas se acheguem a Ti. Nós nos entregamos como canais de bênção em Tuas mãos. E faça como o Senhor quiser e da forma como o Senhor quiser, Pai. Nós estamos firmes e fortes e queremos permanecer em Ti. Obrigado, Senhor. Amém.